Muito bem, hoje eu aqui, Alberto Santos, do Verdades Inconvenientes, falando sobre a tal cultura do estupro, né, que muito se propagou nos últimos anos, meses principalmente, na mídia podre, né, que a gente está assistindo. Bem, então indo direto ao ponto, por que se fala tanto desta tal cultura do estupro ultimamente? A gente vê até um pessoal alienado colocando em redes sociais aquela frase da campanha eu luto pela cultura, eu luto pelo fim da cultura do estupro, né? Como se fosse como se todos os homens fossem educados a estuprar a mulher, né? Aqui no Brasil, falando aqui do Brasil. Porque há uma clara intenção de criminalizar o homem, essa que é a verdade, só por ser homem. Bem, isso faz parte daquele plano dos globalistas, que são aqueles inseridos nas famílias mais milionárias e poderosas do mundo, poderosas financeiramente e de influência na sociedade global, né? E recentemente até um patriarca deles se foi aí, semanas que se passaram aí, vocês sabem quem. E plano dos globalistas e outro plano também dos outros contaminadores sociais, que eu chamo sempre, né? Que seriam uma espécie de seus capangas, né? Os contaminadores seriam os capangas dos globalistas, os líderes lá que estão lá em cima e nunca aparecem. O plano deles é a fim de enfraquecer as nações e dominá-las mais facilmente por meio de um poder único, alegando que querem a paz mundial, mas na verdade não é bem isso, né? É a tentativa de domínio e diminuição da população que ninguém fala, muita gente tem medo. Mas o objetivo meu nesse podcast aqui é mais direcionado às consequências de se alienar a massa vulnerável, né? Aquelas que são as pessoas que não leem, não se informam, não vão atrás das informações, são completamente manipuladas pelo que se diz e saem na globosta, mídias e mídias podres, afins, semelhantes. Quando criaram essa filosofia totalmente imbecilizada, não pensaram. Claro, né, esquerdopatas e vitimistas alienados não pensam, só assistem BBB. Eles não pensaram que poderiam criar falsas denúncias que se tornariam, ou podem até se tornar daqui para frente, dependendo das leis bizarras desse BR, uma ferramenta na mão de mulheres raivosas com seus últimos relacionamentos, sem contar aquelas que só se envolveram com cafas, que vocês sabem bem como é que é a história, como é que acaba, né? E se revoltaram a vida toda com homens. Ou seja, se criou um certo aval para atacar homens de forma totalitária. Então, qualquer espirro que um homem comum dê por aí, já protestam e passam a considerar crime, ou no mínimo uma ofensa à mulher, a tão desprotegida do Estado, coitada, né? O estupro existe sim, ninguém está aqui para dizer que não existem estupradores, ninguém é hipócrita aqui. Ninguém está aqui para dizer que não existem os estupradores pelo mundo, mas nenhum homem é adepto a tal cultura de estuprar, ou é estuprador em potencial e outras merdas que soltam por aí aqui no BR. O que existem são criminosos que estupram e matam, e por conta da impunidade, a impunidade da justiça BR e dos nossos políticos, né, criadores das leis de merda, eles passam a mão na cabeça deles dizendo que são vítimas da sociedade. Por isso é que nunca se extinguiu essa espécie de animal criminoso que comete estupros da terra. Por quê? Tem países que matam estupradores e tem países que matam corruptos. Você imagina estuprador. Tem país que castra estuprador sem anestesia e nada. Mas aqui no BR é tudo impune, né? Estão soltos por aí.
E se houvesse pena de morte ou prisão perpétua para esses vermes de merda, da merda do porco, você acha que teríamos vários deles nesse momento lá na prisão? Para não contar os que estão soltos, né? Comendo e bebendo de graça, com dinheiro pago pelos nossos impostos, e tendo ainda quem os defende. Você acha que existiriam? Claro que não existiriam. A cadeia estaria um pouco mais livre e na rua a gente não teria nem mais um estuprador, né? Fez uma vez, puniu, o outro viu, serviu como modelo. É assim que deveria funcionar. Então, o bando de amebas contaminados no cérebro que ficam aí de campanhazinha totalitária na mídia, colocando o homem comum no mesmo balaio dos vermes cretinos. Vocês acham que essa campanha inútil, covarde, imbecilizada que vocês fazem não atinge o homem comum? É claro que atinge. Por exemplo, quer sentir o drama? É só inverter a coisa. É o mesmo esquema de homens saírem oferecendo dinheiro aí para todas as mulheres na rua, todas, na faculdade, no trabalho, etc. Como se fossem todas garotas de programa, né? O cara chega, oferece um dinheiro, ele não conhece. Você acha que as mulheres iam gostar de ser vistas, todas, sem exceção, como prostitutas ou mulheres fáceis? Facinhas lá, dá um dinheiro e trepa. Mulheres fáceis que se conseguem a buceta só pagando? É claro que não gostariam. Então é a mesma coisa quando se diz que existe aqui no BR uma cultura de que todo homem quer estuprar. Eu já vi até artista falar isso, alienado por sinal. É a mesma coisa de dizer que todo mundo, todos nós homens queremos estuprar uma mulher porque o homem ele é um estuprador nato e em potencial, só por ter pinto no meio das pernas. Então é isso que eles querem passar. Infelizmente estão passando sim. Estão alienando a massa dessa forma sim. Já imaginou se todo homem que for chamado de estuprador em potencial, devolver, todo homem que for chamado de estuprador, devolver a pergunta, devolver perguntando a quem chamou quanto é o programa? Pessoas chega uma mulher e fala, você é estuprador pelos seus pensamentos e tal, e o cara não tem nada, nem ficha criminal, nada. Já pensou se ele responde, quanto é o programa, sua puta? Então pensem bem, né? É incabível, então, essa tese nociva das feminazes, principalmente, e da mídia nojenta que apoia isso, sobre essa tal cultura do estupro. O homem brasileiro é tudo estuprador, então vão enfiar uma madeira nos seus cus, pulhas doentes, a todos que pensam assim. Então, por que não é feita uma campanha, eu luto pelo fim da cultura da corrupção, eu luto pelo fim da cultura da pedofilia, eu luto pelo fim da cultura da bandidagem, eu luto pelo fim da cafajestagem masculina? É porque gostam, né? Enfim, por que uma cantada de homem a uma mulher tem de ser mais importante, fatal e grave do que os pedófilos, mais grave do que ladrões, traficantes e outros, que podem até tornar nossas crianças vítimas, né? Os ladrões, pedófilos, enfim, esses verdadeiros criminosos. Por que a mulher, a pergunta que eu deixo também é, por que a mulher tem que ser tão protegida a ponto de se sentir uma bolha? Ela não é mais independente, como se dizem por aí? Eu vejo muitas mulheres em aulas de luta e defesa pessoal ultimamente. Então respondam essas minha pergunta e seus vermes esquerdopatas, burros por nascença, influenciáveis, vulneráveis, fracos de mente. Por que um elogio a uma mulher deve ser considerado estupro? Seus bostalhões de cérebro lavado.
Então, quando se acusa indiretamente um homem com índole, com princípios, justo e leal, por ele ser estuprador, ou seja, criminoso, você mexe com a honra dele, com o sentimento de protetor nato. Quando ele vê esse tipo de campainha filha da puta de criminalização de qualquer ato masculino, alguns que foram normais há séculos, porque se depender dos globalistas ou os contaminadores pela deturpação moral social, o homem vestirá calcinha e saia, né? Se depender da modinha deles, o homem já nasce com peito e buceta. Então, quando se faz isso, esse tipo de campanha, forçar a dizer que o homem é estuprador em potencial, quando se faz isso voltado a manipular a massa, que é o povão sem informação, se altera o que o homem de bem mesmo, né, o homem comum, o não criminoso, se altera o que ele pensa sobre a sociedade, como ela está o vendo na atualidade, e principalmente sobre como serão as novas maneiras para interações com mulheres, principalmente. Por isso não raro se vê aí caras até com receio de abordar uma mulher simplesmente para perguntar que horas são para ela, né? Porque hoje em dia a gente vê vários casos aí, notícias reais de boletim de ocorrência, porque foi feita uma falsa acusação, depois a mulher retirou, lincharam, enfim. Então hoje já estamos vivendo a era do receio que o homem tem de abordar uma mulher, de tanta lei esdrúxula para manter a mulher numa bolha, reflexo da intenção dos globalistas malditos e vermes e seus capangas, os contaminadores sociais. Então a ideia central foi essa, a de que não existe cultura do estupro. Pode existir no Oriente Médio. Aqui os homens estão receosos de encontrar malucas, mulheres malucas, e os gaysistas também, os ativistas aí que criminalizam o homem hétero, né? Então os homens estão com o pé atrás de encontrar malucas influenciadas por feminazes, mais malucas e misândricas ainda, que militam aí para a derrocada do homem hétero em prol de que todas as mulheres sejam livres, entre aspas, né? Livres, entre aspas, mas não contam as consequências de tudo isso. E esse tipo de informação passada aqui só tem quem vai atrás. Ou seja, o gado manipulado ele não tem. É isso. Até o próximo podcast.